Olá, pessoal. Boa noite a todos. Iremos começar então mais uma videoaula e nessa videoaula de hoje nós iremos tratar sobre o assunto de métodos. Bom, vamos começar aqui então. Na aula de hoje a gente vai ver as funcionalidades, os métodos, como definir esses métodos, ou seja, criar esses métodos, chamar ou invocar esses métodos e por fim as referências. Bom, quando a gente fala em métodos, é bom a gente sempre lembrar lá das funções do C. Então, aqui eu vou fazer uma comparação, tá bom? Então, é sempre lembrar aí que as funcionalidades, né, elas vão estar relacionadas com os nossos métodos, tá bom? Então, lembrar que métodos é a mesma coisa de funções lá do C, igual vocês conforme vocês viram em outras disciplinas, tá bom? Então, lembrar aí que os métodos vão ser responsáveis aí pelas funcionalidades do nosso software, do nosso sistema. Bom, quando a gente pensa no objeto televisão, né, então quando a gente pensa em qualquer objeto, né, a gente consegue aí pensar em algumas propriedades, né? Por exemplo, que propriedades a gente poderia pensar numa televisão, né? Por exemplo, a gente consegue ligar, desligar essa televisão, aumentar e diminuir o volume, né? Mudar de canais e assim por diante. Bom, as funcionalidades da TV, além de um conjunto de atributos, né? Uma televisão também, ela vai possuir certas funcionalidades. Bom, a gente consegue perceber aí que as funcionalidades dessa televisão, a gente pode pensar basicamente aí em quatro funcionalidades, né? As quatro principais funcionalidades, entre ligar e desligar uma televisão, aumentar ou diminuir o volume e mudar de canal, ou seja, buscar um canal. Então, a gente tem basicamente essas quatro principais funcionalidades. Bom, é bom sempre lembrar aí, pessoal, que um objeto, né, ele vai ser composto aí por propriedades, né? Essas propriedades também são conhecidas como características, né, do nosso objeto. Então, um objeto ele vai possuir essas propriedades, que são as características ou atributos, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Então, sempre lembrar disso. Então, um objeto ele é composto por propriedades e funcionalidades. Essas funcionalidades também são conhecidas como comportamento, tá bom? Então, é tudo aquilo que um objeto ele é capaz de fazer. Então, eu vou estar relacionando as funcionalidades com os nossos métodos, tá bom? Então, métodos caracterizam as funcionalidades de um objeto do mundo real, né? Então, é tudo aquilo que um objeto ele é capaz de fazer, as ações que ele consegue executar. A seguir, veremos como podemos definir um método para uma classe. Bom, um método ele é definido dentro do corpo de uma classe, né? Então, eu não consigo criar um método fora de uma classe. Ele tem que ser obrigatoriamente, esse método, para ele poder existir, ele tem que estar obrigatoriamente dentro de uma classe, tá bom? Então, nesse exemplo, né, eu tenho aqui uma classe conta bancária, para representar aí uma conta bancária. A chave aqui vai indicar o corpo da classe, né, chave de abertura da classe, e na linha 6 eu tenho aqui a chave que finaliza o corpo da classe. E na linha 4, eu estou colocando aqui um comentário, o método será definido entre as duas chaves, ou seja, dentro da classe conta bancária, delimitado entre o sinal de abertura de chaves e o sinal de fechamento aqui na linha 6. Eu tenho que colocar entre a linha 4, né, entre a linha 2 e a linha 6, tá bom? Bom, exemplo de assinatura de um método. Lembrando que a assinatura nada mais é do que a linha onde eu declaro o nosso método.
tá bom? Onde eu crio e declaro o nosso método. Então, toda essa linha, desde o public até o fecha parênteses aqui, toda essa linha corresponde à assinatura de um método, tá bom? A assinatura do método, que nesse exemplo aqui, corresponde ao método depositar. Então, eu tenho aqui o public, que é a visibilidade do método, o boolean, que é o tipo de retorno do método, e o depositar, que é o nome do método. Esse nome a gente vai escolher conforme a nossa necessidade. E aqui eu tenho um conjunto de argumentos ou parâmetros. Lembrando aí, separado por vírgula, se eu tiver mais que um parâmetro. Tá bom? Bom, um método ele pode ser público, com a palavra-chave, o uso da palavra-chave public, ou privado, com o uso da palavra-chave private. Ao definir um método como público, a gente está permitindo aí que outras classes possam usá-lo. Um método privado só pode ser chamado dentro da própria classe. E nós vamos ver aí essa diferença, tá bom? Então, por enquanto, não se preocupe, que nós vamos ver na aula de exercício e durante também a resolução da próxima lista de exercícios que eu irei disponibilizar para vocês. O tipo de retorno de um método especifica que tipo de dado ele vai retornar para o ponto em que foi chamado. Né? Então, se eu chamo um método, a gente vai ver isso também na prática, né? Quando a gente for chamar um método da nossa main, né? A gente vai ter lá o retorno desse método, né? No caso do depositar, o tipo de retorno dele é boolean. Então, ele vai retornar o que para nós? Ou um true ou um false. Né? Então, a gente espera que esse método depositar, se ele ocorreu com sucesso, ele retorna o quê? Um true. Né? Ele vai retornar true para onde? Lá na main, quando a gente fazer o quê? A chamada desse método depositar. Tá bom? E false caso o depósito não, o depósito aconteça algum erro ou alguma falha. Tá bom? Aí ele retorna false. Bom, o nome de um método, deixa eu colocar aqui mais para cima, o nome de um método deve ser representativo. Então, sempre lembrar aí que o método ele tem que ser condizente com o que ele deve fazer, tá bom? Então, no caso depositar, a gente espera que esse método ele faça o quê? Um depósito de um determinado valor, tá bom? Mesma coisa para o método saque, né? A gente espera que esse valor seja o quê? Debitado da conta, né? Tá bom? Então, sempre lembrar disso. Sempre quando eu for dar nome para os métodos, ele tem que corresponder exatamente à ação que eu quero que ele execute. Bom, o conjunto de argumentos, parâmetros, complementam a assinatura do método e definem um conjunto de variáveis que deverão ser usadas dentro do corpo do método. Lembrando que essas variáveis aí, a gente vai ver aí, ela vai funcionar, né? Se eu criar uma variável dentro de um método, o escopo de vida dela, né? Ou seja, a validade dela vai ser apenas dentro desse método, tá bom? Então, a gente vai ver também, durante o curso, essas questões de escopo de variável, tá bom? Então, ó, não faz sentido listar um argumento que não será usado dentro do corpo do método. Então, se eu colocar um argumento que eu não vou usar dentro do método, isso está errado, né? Assim, não quer dizer que eu não possa fazer isso, só que é desnecessário. Eu declarar um parâmetro, né, um método, um parâmetro de um método que eu não vou usar dentro do método, né? Então, o corpo de um método também é definido pelo abre-chave e fecha-chaves. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. O retorno que define o fim da execução de um método é definido aí pela palavra reservada return. Né? Então, para a gente retornar um determinado valor, eu preciso utilizar a palavra-chave return. Por exemplo, a gente vai ter aqui o método conta bancária. Deixa eu até abrir o Eclipse aqui. Deixa eu abrir o Eclipse para poder mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui.
Bom, o Eclipse está carregando aqui. Deixa eu só esperar ele abrir aqui para poder mostrar aqui para vocês esse exemplo da nossa conta bancária aqui. Bom, deixa eu fechar essas classes aqui. Deixa eu criar um novo projeto. Java Project. Projeto métodos. Assim, projeto métodos, eu vou clicar aqui em Finish. Eu vou criar aqui dentro da pastinha SRC o pacote PCK, nosso pacote, e vou criar aqui dentro do pacote uma classe conta bancária, igual nos slides aí. Deixa eu criar aqui dentro do pacote conta bancária, e vou dar um finish. Bom, conforme está nos slides, a gente consegue perceber aqui que eu criei um atributo saldo, private. Criei aqui um private saldo do tipo double saldo. E agora nós vamos criar aqui o método depositar, que é public boolean depositar. Public boolean depositar. Lembrando aí que eu vou passar para ele um parâmetro, né, para esse método. Double o valor do depósito. Double valor do depósito. Perfeito? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai verificar se o valor do depósito for maior ou igual a zero, a gente vai incrementar esse valor do depósito junto com o saldo atual, tá bom? Então, e vai retornar true. Se não, vai retornar false. Então, vamos lá. Vou verificar aqui se valor do depósito for maior ou igual a zero, né? Eu vou fazer o seguinte, saldo, né? Lembrando aí, pessoal, que esse sinal de mais igual, né? Ele já faz aí a soma, né, dos dois valores, do saldo mais o valor do depósito e a atribuição, tá bom? Então, o mais igual vai fazer as duas operações aí, de somar o saldo atual com o valor do depósito e atribuir para a variável saldo, né? E aí a gente vai retornar o true. Então, ó, posso fazer da seguinte forma, mais igual, né? E coloco aqui valor do depósito, valor do depósito, e aqui eu faço um return true, né? Quer dizer que o depósito deu certo, e caso contrário, o return false. Tá bom? Então aqui não precisa nem colocar o else. Aqui pode colocar direto o return false. Se ele não satisfazer essa condição, automaticamente aconteceu algum erro, né? O valor do depósito é muito negativo,
e aí ele retorna falso, por exemplo, né? Então, eu posso vir aqui e criar no nosso pacote PCK uma classe main para poder testar o nosso método depositar. Criar aqui um main com public static void main e dar um finish aqui. Aqui eu preciso criar uma conta bancária, um objeto conta bancária, criar conta igual a new conta. Opa. Eu faço o seguinte, conta ponto depositar, né? E aí eu coloco aqui, vamos supor, vamos lá, depositar aí R$ 250, né? A gente poderia, inclusive, né, incrementar aí esse nosso exemplo e colocar, por exemplo, o nome da pessoa, né, da conta, né? A gente poderia, inclusive, vou colocar aqui na própria classe mesmo, somente para facilitar aí o exemplo, colocar aqui um string nome da conta, né? Então, eu faço o seguinte, vou passar aqui pelo consultor, ó, public, conta bancária, né? Aí eu passo aqui pelo consultor o nome da pessoa, da conta, né? Aí faço assim, ó, this.nome, recebe um nome ali, bom? Ou eu posso colocar também this.saldo, recebe zero. Mas não precisa, tá, pessoal? Isso aqui, saldo recebe zero, não precisa. Porque lembra lá que eu comentei nas nossas aulas anteriores que o nome vai iniciar com, se eu não colocar nenhum valor aqui, ó, Ricardo, né? Se eu não inicializar com nenhum valor, vai iniciar com valor null, porque é uma string, né? E o saldo, se eu não colocar nenhum valor aqui, como por exemplo 0.0, ele já vai inicializar como 0.0 de forma implícita, né? Então, vou remover esse valor aqui, não precisa fazer isso. Então, coloquei aqui o nome, então aqui preciso passar o nome para dar conta, né? Quem que é a pessoa que é dona da conta, vou colocar aqui meu nome. E aí fiz um conta.depositar. Aqui, eu posso colocar aqui, ó, boolean, só para vocês verem, boolean resultado, né? Eu posso colocar aqui o resultado dessa operação. Resultado, operação, por exemplo. Só para facilitar aí para nós, né? E aí, eu retorno o seguinte, posso fazer aqui um CISO, nome, né? Eu faço aqui só para poder ilustrar aqui o exemplo aí para vocês, né? Então, conta ponto, aqui eu precisaria pensar numa forma, por enquanto, de retornar esse nome aqui, né? Então, por enquanto, pessoal, eu vou deixar como public aqui, tá? A gente vai ver por que é aconselhável usar o private aí. Então, por enquanto, vamos deixar como public, só para poder exibir aqui o ponto nome, tá bom? Então, vamos lá. Conta.nome e eu consigo fazer o seguinte, if resultado da operação for resultado da operação, if resultado da operação, né, se ele for true, ele vai exibir assim, inciso, valor do depósito, depósito, né, e aí eu coloco aqui na frente, conta, ponto saldo, perfeito? E aqui, else, eu posso exibir uma mensagem, por exemplo, valor do depósito, inválido, tá bom? Então, aqui eu consigo mostrar para vocês o seguinte, ó, na hora que eu executar esse programa, eu vou ter aqui
o resultado aí, nome, Ricardo, valor do depósito, 250. Perfeito. Agora, se eu coloco aqui, vamos supor, menos 50, né? Se eu quero depositar um valor negativo, por exemplo, na hora que eu executar o programa, vai mostrar assim, ó, nome Ricardo, valor do depósito inválido, tá bom? Então, deixa eu só voltar o meu vídeo aqui, que ele acabou indo aqui para o plano de fundo. Então, a gente tem um exemplo básico aqui, né? Com a conta, né? Eu criei uma conta com meu nome e fiz um depósito aí. Deixa eu voltar aqui para o nosso valor original, R$ 250. E aqui eu consegui exibir o nome, tá bom? Da conta. E o resultado da operação ele vai me retornar um booleano, ó. Se o depositar for true, quer dizer que deu tudo certo. Então, eu consigo exibir aí o valor do depósito, né? O valor na verdade, aqui é o valor do saldo, né? Do saldo atual com o depósito, né? E aqui, caso contrário, o valor será inválido. Voltando aqui na classe conta bancária, uma coisa importante, preciso comentar com vocês, é que os métodos, pessoal, a gente sempre vai colocar mais ou menos, a gente vai colocar nessa ordem aqui, né? Não que não vá funcionar se a gente não colocar nessa ordem. Vocês conseguem me entender? Mas a ideia é que a gente coloque aqui primeiro os atributos, né? Em seguida, essa é a ordem, né? Atributos, depois construtor ou construtores, né? Que pode ter mais de um, conforme a gente viu na última videoaula. E em seguida a gente vai ter aí os nossos métodos, tá bom? Então, para baixo dos construtores, eu vou colocar o quê? Os nossos métodos. Eu poderia colocar aqui outros métodos. Por exemplo, public, boolean, saque, né? Poderia colocar aí um valor aí de saque, né? Então, deixa eu colocar aqui um return, só para ilustrar, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui que poderia ter outros métodos aqui para baixo, seguindo essa ordem. Então, ó, geralmente a gente coloca os atributos em primeiro, né? A gente lista os atributos. Em segundo, a gente lista os construtores, se tiver um ou mais construtores. E em seguida, os métodos, tá bom? Aí que eu coloquei dois métodos, né, para poder ilustrar de exemplo aí, o depositar e o sacar, né? O sacar eu só coloquei para ilustrativo aqui, tá bom? Então, deixa eu ampliar a tela aqui. Bom, o método depositar, a gente percebe que ele é uma funcionalidade de um objeto conta bancária. O método recebe como argumento um double, que irá conter um valor a ser depositado em uma conta. Como não faz sentido depositar um valor negativo, o método, portanto, verifica se o valor a ser depositado é maior ou igual a zero. Foi o que a gente acabou de fazer. Se for verdadeiro, então o novo saldo será o valor do saldo atual, mais o valor do depósito, né? E retorna true, verdadeiro. Caso contrário, retorna falso, né? Bom, a gente consegue colocar, então, por exemplo, né, eu coloquei lá o método saque, mas a gente poderia colocar o método extrato, né, que é o valor atual da conta, né? Ao invés de exibir lá no main, eu faço um método, crio um método que seria mais adequado, criar um método na conta bancária para exibir o extrato, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, então, eu vou colocar, em vez de saque, eu vou colocar aqui um void extrato, tá bom? Para poder exibir aí o extrato da nossa conta bancária. Eu vou fazer o seguinte, vou remover esse if else aqui, tá bom? Vou remover e vou apagar esse construtor aqui, tá bom? Porque não precisa aqui nesse exemplo. Eu só coloquei o construtor para poder ilustrar para vocês a ordem correta. Primeiro os atributos, depois um construtor ou mais construtores, e em seguida os métodos, só para ilustrar. Aqui não é obrigatório ter o construtor nesse exemplo. Então, eu vou remover, então ficaria apenas os atributos e os métodos, tá bom? Mas lembrando, se eu tivesse um construtor, ele teria que estar onde? Entre os atributos
e logo após os atributos e antecedendo o primeiro método da nossa classe, tá bom? Só para deixar claro aí para vocês. Então, lá no exemplo do slide, eu vou seguir aqui o exemplo, valor atual da conta, né? Vou colocar aqui o saldo. Então vou colocar aqui CISO, né? Valor atual da conta, né? Posso colocar inclusive numa linha só, tá, pessoal? Vou colocar aqui saldo, para facilitar aí para nós. Então, eu vou criar aqui um método, conforme está aqui no próximo slide, conta bancária, new conta bancária, depositar 100 e exibir o extrato. Né? Então, coloquei aqui uma conta, deixa eu apagar aqui, criei uma conta bancária, vou apagar o consultor, porque a gente removeu, né? Era apenas para poder facilitar aí a explicação. Então, vou colocar aqui o seguinte, conta, né? Vou colocar aqui R$ 100. Então, depositado 100, e eu faço conta, ponto, extrato, tá bom? E na hora que eu executar aqui, ó, eu tenho aí valor atual da conta, R$ 100, perfeito? Bom, tranquilo, pessoal. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, não sei se ficou claro para vocês, só para poder, antes de encerrar a aula, esse mais igual, então, ele é equivalente a eu fazer isso daqui, ó, é a mesma coisa, né? Eu fazer isso aqui, que é igual a saldo mais o valor do depósito, tá bom? Só para facilitar aí a explicação e o entendimento para vocês. Bom, vou encerrar aqui então, pessoal, nossa videoaula. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima videoaula.